Vamos gravar agora, né? Mais um episódio das histórias assombrosas que minha mãe contava. Só que dessa vez foi comigo que aconteceu. Há 45 anos atrás, o ano era 1979. Eu morava no lugar ali próximo a Chorozinho, Fazenda Uruana. Meu esposo era construtor, trabalhava com construção e nós morávamos lá. E ele era pedreiro, construía as casas, né? E nós já morávamos lá há algum tempo, já há uns 3 anos. Minha primeira filha que eu tive, infelizmente Deus levou. Nessa época teve um surto de sarampo e minha filha morreu. E em seguida, depois eu tive meu filho. E assim nós levávamos a vida morando nessa fazenda. E depois, um ano depois que meu filho nasceu, eu tive mais uma filha. Essa eu coloquei o nome de Josilene. Era minha terceira filha. Aparentemente ela nasceu saudável. Mas alguns dias se passaram e eu percebi que ela não era tão saudável, né? Ela tinha um problema muito sério e qual eu vivia com ela mais no hospital do que em casa. Ela tinha um problema um refluxo, nada sustentava nela. Todo o leite que eu dava para ela virava água na barriga. Não, a criança muito doentinha. Ela estava no hospital, ficava boa. Passava 8 dias no hospital, tomava lá uns mingauzinhos de mucilon feito de água, a menina ficava boa. Quando chegava em casa, eu passava a dar o mucilon pensando que vou dar o mucilon, porque ela come mucilon, ela vai ficar boa. Mas fazia um mingau de mucilon com leite, ela adoecia novamente. E os médicos não diziam o que a minha filha tinha. E assim ela era aquela criança magrinha, raquítica, muito doentinha. E aconteceu que quando ela completou 7 meses, ela chegou nos 7 meses e na fazenda chegou um surto muito grande de sarampo, pegando muita gente, e eu fiquei com muito medo. Pedi, meu Deus, não deixa que minha filha pegue essa doença, porque o sarampo já tinha matado minha outra filha. Eu digo que eu não quero perder minha filha, meu Deus. Mas de todas as formas eu pelejando para ver se ela não pegava, mas infelizmente ela pegou. Quando ela pegou sarampo, pronto, meu Deus, ela já era magrinha, já era doentinha e com aquela doença que matava. Eu digo, pronto, meu Deus, vou perder minha filha. Mas mesmo assim eu fazia tudo que era remédio que o povo dizia e cada vez mais ela ficando mais doentinha. Passou o primeiro dia, o terceiro dia e o sarampo aumentando e ela parou de querer comer, não comia mais e ficou ainda cada vez mais decadentezinha, cada vez mais fraquinha. E eu lutando para ver se minha filha não morria. Quando foi um dia, já estava com 8 dias que ela estava com sarampo. Já muito doentinha, muito mal mesmo. E eu olhei para ela assim e digo, meu Deus, a minha filha vai morrer. O que eu faço, meu Deus? Já eram as 5 horas da tarde. Meu marido chegou do trabalho e eu chamei ele e disse, mano, meu filho, vai lá no seu Miguel. Seu Miguel era o gerente da fazenda onde nós morávamos. E ele fazia favores pra gente, levava a gente para o hospital, quando a gente precisava, levava para rezador, quando a gente precisava. E era só, ia pedir e levava. Eu disse, vai lá no seu Miguel, meu filho. Peça para ele vir me levar no hospital com minha filha, senão nossa filha vai morrer. Porque ela está muito mal. Ela já não mexe mais nem os olhos, a vista parada, olhando para um canto só sem bater mais nem as pestanas. Aí ele, desesperado, saiu correndo, foi falar com o seu Miguel. Chegou lá, bateu na porta, eram umas 5h30 para 6 horas por aí. Seu Miguel, eu vim aqui pedir o senhor para levar a Marlene com a minha filha no hospital.
minha filha tá muito mal, tá muito doentinha. Aí, seu Miguel, o que ela tem, rapaz? Ela tá com sarampo, seu Miguel. Vixe, rapaz, essa doença terrível. Tá matando muita criança, viu? Mas diga a Marlene, vai lá, diga a Marlene que se prepare, arruma a bolsa da menina, que eu já passo já lá pra pegar ela. Aí o mano voltou correndo, chegou em casa e disse, Marlene, se arruma que o seu Miguel disse que vem já pra te levar pro hospital. Eu disse, tá certo, eu fui lá dentro, arrumei a sacolinha dela, botei as coisinhas, fraldinhas, as coisinhas que precisavam, uma roupa pra mim também, pra ficar lá, que eu sabia com certeza que ela ia ficar internada, porque ela tava muito doentinha, se não morresse antes. Aí daí a pouco, uns 5 minutos, antes, 10 minutos, o seu Miguel chegou. Bora, Marlene. Aí eu peguei a menina, peguei a bolsa, né? E saí. Vamos, seu Miguel. Ele foi e disse assim, como é que tá a menina? E o seu Miguel, ela tá muito mal. Tá muito fraquinha. Não bate mais nem os olhos. Os olhos dela tá parados. Mas tá respirando? Tá respirando. Mas não bate mais, nem mexe os olhos. Não bate nem as pestanas, seu Miguel. Então tu pega uma vela, bota dentro da sacola. Porque depois se ela morrer no caminho, tu bota a vela na mão dela. Naquela época o pessoal, não sei se ainda hoje usa, mas o povo usava. Quando morria uma criança ou qualquer pessoa, colocava uma vela na mão, né? Eu peguei a vela, coloquei na sacola. Vamos, seu Miguel, vamos. Seu Miguel, o carro do seu Miguel era uma rural. Seu Miguel me levantou dentro da rural e chinelou no rumo do Pacajus. Muito veloz mesmo. Vamos, seu Miguel, vamos. De vez em quando ele dizia, Marlene, olha, essa menina tá viva. Eu descobri assim a cabecinha dela, olhava. Seu Miguel, ela tá com a vista parada, mas tá respirando. Então vamos. Cuidado, fica olhando aí. Depois chegamos lá no Pacajus, era mais ou menos assim, umas 6:30 da noite. Nós chegamos lá. Eu desci da rural e peguei a sacolinha dela e agradeci ao seu Miguel. Muito obrigada, seu Miguel. E muito obrigada. Aí ele voltou e eu saí entrei no hospital correndo, gritando, chorando, com a menina nos braços, correndo de corredor fora. Pelo amor de Deus, me ajude. Minha filha tá morrendo, me ajude. E as enfermeiras, o que foi, mulher? Minha filha tá morrendo, chama um médico pra mim. Aí as enfermeiras me levaram até o médico. Aí cheguei lá, doutor, me ajude. A minha filha tá morrendo, doutor. Aí ele deixou eu ver ela. Ele botou ela na caminha lá, olhou, examinou e disse, realmente sua filha tá muito mal. Tá muito doentinha. Vou internar ela vai ficar no soro, mas só Deus. Mas a senhora não vai poder ficar nas enfermarias normais, porque sua filha está com sarampo e é uma doença que passa para as outras pessoas, vai passar nas outras crianças e a senhora vai ter que ficar no quarto do isolamento com ela. Não tem problema, eu fico, em qualquer lugar eu fico, o importante é que minha filha fique boa. Aí ele mandou a enfermeira me levar para o quarto do isolamento. Ficava no final de um corredor, tinha um corredor comprido, grande. Eu, como todo hospital de interior, né, naquela época de anos 70, né, as coisas ainda eram muito precárias. O corredor do hospital só tinha 2 lâmpadas. Tinha 3, mas uma estava queimada, só acendia 2. O quarto do isolamento, a lâmpada também estava queimada. Eles disseram, depois a gente bota a lâmpada aqui, por enquanto a senhora fica, depois a gente bota a lâmpada. Tá bom, não tem problema, eu fico. O último quarto do corredor era o quarto do isolamento. Mas eu não liguei para nada, eu fico. Eu disse, Pastoriela, presta atenção. Já era mais de 6 horas, me chamaram para pegar um remédio para dar para ela, eu fui. Eu trouxe o remédiozinho, fiquei botando na boca dela devagarinho. Abri a boca dela, botei ela, muita dificuldade em engolir o remédio. Aí eu fiquei a noite toda olhando para ela. Isso foi o primeiro dia. Primeira noite naquele quarto. Último quarto. As outras enfermarias estavam vazias. Só tinha pacientes internados nos 2 corredores da frente. O corredor que dava para trás, onde vinha para o isolamento, não tinha ninguém internado. As enfermarias estavam só. Só o isolamento que me botaram para lá, que tinha eu e minha filha. Aí passou o 2º dia, ela já começou a melhorar, já mexia os olhos. O 3º dia, ela já mexia a cabecinha, olhava para um lado, olhava para o outro. Já começou a chorar, que ela não chorava mais. E aí eu me alegrei muito, minha filha está ficando boa, graças a Deus. O sarampo já foi começando a murchar.
Já estava ficando murcho, já estava ficando mudando de cor, e eu me alegrando. Já estava no 3º dia, veio o 4º dia, e ela melhorando, já estava tomando mingauzinho. Ela trazia o mingau e eu ficava ali. Dormir que era bom, não dormia, porque eu não podia dormir. Eu tinha medo de dormir. Aí dava um mingauzinho a ela na colher, na boca dela, ela começou a comer, já estava ficando espertinha. E veio o 5º dia, e ela já sentava ela na cama, de minha filha está melhorando, graças a Deus, vai ficar boa. Aí quando foi no 6º dia, ela já estava bem melhorzinha. Aí a gente tinha uma sala de medicamentos lá, que era onde a gente ia pegar os medicamentos para dar às crianças, mas tinha horários. Aí tinha uma sala grande, onde tinha um balcão arredondado, que ficavam as 2 enfermeiras para entregar os remédios. Aí a gente toda noite tinha que fazer isso. Elas não traziam os remédios nas enfermarias. A gente ia pegar no balcão. Aí eu esperando, deu de 6 e fiquei esperando, né? Vou para aqui, para ali, andando para aqui, para ali, para ver se chegava logo às 12 horas para mim pegar o remédio da menina. E isso, o meu quarto era praticamente escuro, porque eles não colocaram luz. A luz que eu recebia no meu quarto era bem pouca, só uma lâmpada que tinha no corredor, que dava o reflexo para dentro do meu quarto. Eu tinha uma lanterninha que meu marido tinha me dado, pequenininha, então eu alumiava algumas coisas quando eu queria fazer dentro do quarto. Então, quando chegou 12 horas, eu disse, vou buscar o remédio da menina para dar a lâmpada, para ver se eu consigo dormir um pouco. Fui lá na sala de remédios, peguei lá no balcão o remedinho dela, trouxe, dei a ela, já estava dormindo, mas eu dei a ela assim mesmo dormindo, ela bebeu. Aí lavei o copinho, voltei e fui deixar lá no balcão. Aí voltei para o meu quarto. Agora eu vou ver se eu consigo dormir um pouquinho. Eu não estava nem com sono, porque eu já estava acostumado a passar a noite acordada, né? Não estava com sono, mas fui tentar dormir. Tinha outra cama vizinha, né? Tinha as 2 camas que tinha no quarto. Mas como só tinha eu e ela, eu dormia, né? Deitava na outra cama pertinho, né? Estava assim mais para pertinho da cama dela, assim, uma distância de meio metro. E me deitava, ficava olhando para ela. Qualquer momento, sabe que mãe, né? Quando a criança respira mais alto, já acorda. Digo, eu estava pertinho, porque se acordar de noite, eu acordo. Deitava assim bem pertinho. Mas eu não dormi. Eu me deitei e fiquei acordado olhando para ela. E eu olhando para ela, isso já era mais de 12 horas. Aí eu mudei a vista para a porta. Quando eu olhei para a porta, eu tomei um susto muito grande. Tinha um ser horroroso na porta do quarto que vinha entrando. Uma coisa muito feia, que eu me assustei muito. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é aquilo? E fiquei um pouco que apavorada. Fiquei toda arrepiada, os cabelos arrepiou. Eu digo, meu Deus, o que é aquilo? E veio entrou pela porta. Só que aquela coisa era como que alguém estivesse envolvido por uma capa escura, com um capuz na cabeça. Eu não pude ver rosto, mas vi perfeitamente as mãos. As mãos que vinham dessa forma, assim na frente. Eu só via mesmo as mãos, não vi pé. Era como se estivesse flutuando. E entrou como se viesse assim, alto do chão flutuando, e veio à minha procura. Rodeou para a cama da minha filha e veio para a minha cama. E ela veio à minha procura e chegou bem pertinho de mim com as mãos assim. Tinha umas unhas meio que feias. E veio para colocar no meu pescoço. Quando ele foi pegando no meu pescoço, não consegui me escorregar. Me escorreguei pela cama muito estreita. E eu, apavorada, me contorcendo, consegui me escorregar e cair. Eu caí da cama, me levantei imediatamente e saí de 4 pés. Saí andando de 4 e apavorada, quando cheguei no meio do quarto, eu consegui me levantar e sair correndo. Passei pela porta, quando eu cheguei na porta do quarto, eu olhei para trás e ele estava lá. E eu saí correndo, louca, desesperada, gritando, me ajuda, alguém me ajuda, socorro, alguém me ajuda. E eu saí correndo, cheguei no final do corredor, as enfermeiras estavam na sala de medicamento. O que foi, mulher? Eu digo, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. E ela, o que foi? A menina morreu. Eu disse, não, me ajuda. E ela, mas o que foi que aconteceu? Eu disse, vem comigo pegar minha filha, pelo amor de Deus.
Ela, mas não pode. Vem comigo pegar minha filha. Eu não vou voltar para aquele quarto. Mas por quê? O que foi que aconteceu? Eu vi uma coisa lá. Ela ia me enforcar. Ela colocou a mão no meu pescoço, como se quisesse me enforcar. Mas eu consegui sair, eu consegui correr. E eu não volto pra lá. Eu não volto. Pelo amor de Deus, alguém vai comigo buscar minha filha, senão ele vai matar minha filha. As enfermeiras, mulher, para com isso, aqui nunca ninguém viu nada. Eu não sei se nunca ninguém viu, mas eu vi. E eu não volto pra lá. Eu não volto. Alguém vai comigo pegar minha filha, antes que aquela coisa mate ela também. E a mulher outra falou assim, mulher, vai com ela lá no quarto pegar a menina, porque senão ela vai acordar o hospital todo. Mas a senhora não vai poder ficar com essa menina aqui. A sua filha tá com sarampo e não vai poder aqui porque daqui a pouco o pessoal vem, as mães vão vir com as crianças pegar remédio e vai passar sarampo para as crianças. Eu não quero saber, eu não vou para lá. Eu vou ficar aqui. Mas a senhora não pode, eu vou ficar aqui, eu não volto para lá. E eu, vai mulher, com ela pegar a menina. Outra enfermeira foi comigo aqui no quarto. Eu entrei com medo, tá aqui, mulher, não tem nada aqui. Aí eu peguei a menina, envolvi com o lençol, que a menina estava enrolada, peguei o suporte do soro e saí correndo. Eu não fico aqui neste quarto, mas de jeito nenhum. Eu sei o que foi que eu vi. Aquela coisa ia me matar, aquela coisa ia me esganar. Mulher, ninguém nunca viu nada que não, mas eu vi. E eu não fico aqui. Passei a noite naquela sala, andando com esta menina no braço, pra lá e pra cá, com esse suporte de soro na mão. Uma hora eu me sentava, outra hora eu me levantava para andar, até amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, o médico chegou. Aí disse que ela tá fazendo aqui com essa menina? A menina tá com sarampo. Ela disse, ela chegou aqui correndo à meia-noite aqui, disse que viu uma coisa que queria matar ela lá, e ela disse que não ficar mais lá no quarto. Eu não sei o que fazer. Tivemos que deixar ela ficar aqui a noite todinha. Ela disse que pra lá não volta de jeito nenhum. Ele, mas minha senhora, minha filha, você tem que ficar lá. Mas doutor, eu não vou. Ele foi assim, vamos fazer o seguinte, eu vou arranjar alguém para ficar lá com você. Chegar uma pessoa aqui, eu vou botar lá para um isolamento com você. Você fica? Doutor, se tiver outra pessoa eu fico, mas sozinha eu não fico. Por felicidade chegou não sei, né? Chegou uma velhinha que também estava com uma doença infecciosa. Aí ele, pronto, vou botar essa velhinha aqui no quarto com você, você fica. Agora, doutor, eu fico, porque eu não fico sozinha. Porque só quem sabe o que eu vi foi eu, doutor. E ele, tá bom, pois então agora eu já tenho companhia para você. Isso já estava no 8º dia, minha filha já estava quase boa. Com 10 dias ele deu alta para ela. Eu fui para casa com a minha filha e disse, meu Deus, nunca mais eu volto a esse hospital. Eu não volto mais aqui, nunca mais. Nunca mais eu quero ver aquela coisa na minha frente. Fui para casa, cheguei em casa, contei pro meu marido o que tinha acontecido. Graças a Deus, minha filhinha ficou boa. Mas uma coisa é certa. Aquela imagem horrorosa nunca saiu da minha mente. É como se eu tivesse visto ontem. Eu nunca duvido das coisas sobrenaturais, porque elas existem. E eu aconselho que também ninguém duvide. E essa é a história de um hospital.